Olá, meu irmão, boa noite. Se alguém estiver assistindo isso em outro momento, que não seja a celebração de quarta-feira, que Deus possa lhe abençoar também. Nós estamos terminando uma série de mensagens hoje, a série Bem-aventurados. E além disso, a gente está fazendo a celebração num formato diferente. Nós estamos não nos encontrando hoje na Doutor Freitas, nós estamos divididos em 5 casas diferentes. Por que fazemos isso? Porque nós queremos não ter uma porta aberta na quarta-feira, nessa quarta-feira, mas nós temos 5 portas abertas. Queremos que mais pessoas sejam agregadas e que ao mesmo tempo tenham oportunidade de confraternizar, de conversar, de prestar contas uns aos outros. Estou recebendo um grupo aqui em casa e tem outros irmãos que estão fazendo isso também. Então fique atento. A gente vai tentar em outras quartas-feiras, dependendo de como for essa experiência, realizar isso também em outros meses. Mas como eu disse, a gente está terminando uma série de mensagens, a série das bem-aventuranças. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. E antes de eu ler aqui, a gente vai ler hoje completo, porque finaliza hoje a série. Eu imagino que cada um de vocês, na casa onde vocês estão, foi feita uma pergunta: se você está feliz. Eu não sei quais foram as suas respostas. Talvez alguns de vocês lembraram de coisas que os deixaram felizes. Falar na série Bem-aventuranças, algo que tem falado muito comigo, que tem me feito muito pensar sobre esse assunto, é que a alegria para o Senhor ela não é um estado momentâneo. A alegria diante do Senhor é a nossa essência. É que nós somos alegres não pelo que acontece ao nosso redor, mas nós somos alegres, ou só fomos feitos alegres em Cristo. E isso é tão importante porque eu tenho ouvido que, de uma maneira geral, o povo brasileiro, que é um povo muito feliz, é um povo que ultimamente, diante de tantas circunstâncias, tem se mostrado atipicamente triste. As pessoas estão mais tristes ultimamente. E, infelizmente, algumas pessoas acham que a sua alegria está muito ligada a eles mesmos, sabe? Satisfeito com ele mesmo, né? Quando você pega um livro de autoajuda, o livro de autoajuda vai te ensinar a você se aceitar do jeito que você é, para você ser feliz da maneira que você é. Só que a Bíblia ela nos ensina uma relação diferente com a alegria. E é isso que nós queremos concluir essa noite. A palavra bem-aventurado tem a ideia de abençoado e tem a ideia também de feliz. E eu sou feliz de fato somente quando eu reconheço o meu próprio vazio e a minha necessidade do Senhor. Eu sou feliz se eu de fato consigo me aproximar de Deus como eu realmente sou, com alguém que não merece nada da graça dele, alguém que tem consciência da misericórdia dele. É a partir daí que Jesus começa o discurso das bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças, hoje a gente está indo para a última, os perseguidos. Então vamos ler? Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Acho que seria interessante você se lembrar quais dessas bem-aventuranças mexeu mais com você. Quando a Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, são pessoas que entendem que precisam do Senhor,
Bem-aventurado aquela pessoa que chora, aquela pessoa que percebe o quanto que ela está distante do Senhor, a ponto de lágrimas saírem dos seus olhos ou do seu ser, se colocar diante do Senhor reconhecendo a grandeza dele. Aí fora não reconhecem os mansos, aí fora reconhecem as pessoas que lutam, que são as primeiras vozes, mas os mansos que abrem mão dos seus próprios direitos, às vezes em prol do outro. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, que tem sede para que a justiça se estabeleça, não somente para si próprio, para um senso próprio de justiça, mas pelo outro também. Bem-aventurados os misericordiosos, pessoas que até conseguem estabelecer a sua justiça, a justiça de maneira correta, mas sendo misericordioso, talvez imitando a misericórdia que o Senhor espelhou por nós. Os limpos de coração, os pacificadores, e agora são os perseguidos. É importante entender que os 7 primeiros são características que Cristo pede que nós tenhamos em nossa vida. O Espírito Santo vai ajudar que, se eu sou um seguidor de Cristo, essas características elas passam a me acompanhar. Agora, essa 8ª característica é mais ou menos um resultado das 7 anteriores. Se você for pobre de espírito, alguém que chora, manso, que tem fome cheia de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador, Jesus está garantido que você vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Você vai passar por alguma dificuldade, sim. Talvez você já pode começar a lembrar de alguma dificuldade que você tenha passado, simplesmente porque você serve a Deus, simplesmente porque as pessoas descobriram que você tem a vontade de buscar o Senhor, de ter Ele na sua vida. Simplesmente porque você chega em um ambiente e as pessoas logo percebem que você serve ao Senhor. E haverá perseguições, haverá olhares diferentes, algumas pessoas vão evitar se aproximar da gente, isso é um fato. Mas o nosso papel é constrangê-las em amor, é testemunhar para elas a todo momento. Só que essa perseguição, principalmente para o público que Jesus estava falando, ele já estava preparando eles para uma perseguição um pouco maior. Ele estava preparando essas pessoas para viver algumas dificuldades que seriam próprias daquele primeiro momento, sabe? Porque eles eram seguidores de Jesus, então eles foram perseguidos, eles foram mortos, eles foram apedrejados, eles foram jogados às feras. E nós vivemos num país que hoje nós temos liberdade de anunciar o Evangelho, e glória a Deus por isso. Mas ainda assim, mais dia ou menos dia, nós sentimos essa perseguição. Ainda assim, nós sofremos por conta do Evangelho. Porque o que Jesus me garante aqui é que essa perseguição por amor a Cristo é um sinal de salvação. Assim como aquelas pessoas que perseguem, é um sinal de condenação. Inevitavelmente, eu lembro de Paulo, que veio de perseguidor e passou a ser um perseguido por causa do Evangelho. Foi até difícil para Paulo convencer cristãos que ele de fato agora é um cristão, que ele de fato foi escolhido pelo Senhor para anunciar o Evangelho. Mas é a transformação que Jesus faz na nossa vida. De pessoas que, por nós mesmos, pela nossa própria lógica, poderíamos nos tornar perseguidores, de dizer que esse não era o caminho e talvez de ver quantas pessoas estão dedicando a sua vida ao Evangelho, a gente ia querer fazer de tudo para tirar as pessoas dessa vida, talvez até bem intencionados, mas nos posicionássemos como perseguidores. Mas Cristo transformou o nosso coração, a ponto de hoje nós sermos os perseguidos por causa do Evangelho. É importante compreender aqui no capítulo 5, versículo 10 até o 12, que a perseguição ela tem um sentido físico sim. Seremos perseguidos fisicamente e nós temos que estar preparados para isso. Eu acho que a grande vantagem dos cristãos em relação ao resto da humanidade é que outras pessoas, elas ignoram as dificuldades, às vezes preferem ignorar. Tem até algumas religiões que preferem ter um ar mais triunfalista e ignora isso. A gente não vive temendo, a gente não vive triste,
Mas Cristo nos prepara para viver os tempos difíceis, inclusive o tempo de perseguição. Inclusive o tempo onde o nosso corpo físico, será um objeto onde outras pessoas podem perseguir isso, podem tentar nos prender, podem tentar nos machucar. E, inclusive, dizem que esse foi um dos motivos que houve um testemunho público muito grande no século I, quando o Evangelho ele cresceu muito no mundo daquela época. E, inclusive, na capital romana, na capital de Roma, as pessoas estavam se convertendo porque levavam os cristãos para lá, para o martírio, e esperavam que aquelas pessoas que estavam tendo os seus corpos desfeitos, machucados, algumas mortes terríveis que foram submetidas, mas as pessoas morreram testemunhando do amor do Senhor. Conta-se a história de um homem idoso em que ele foi morto, ele foi empurrado de um local alto e depois apedrejaram ele e falaram: olha, tudo que a gente quer que você faça é que você diga que não é verdade, né? Que você não crê em Jesus. Ele disse: como é que eu posso fazer isso se ele não me fez nada de ruim até agora? Como é que eu posso negá-lo? E ele morreu testemunhando de Jesus, e isso impactava ainda mais a vida de outras pessoas. É esse tipo de relação de pessoas que são fisicamente perseguidas. Existe uma perseguição verbal, que talvez hoje é a que a gente mais sofra no Brasil. Pessoas, eu já ouvi gente que às vezes, articulando ideias, dizem que a fé ela tem que ser algo pessoal somente. Não, a minha fé ela é pessoal, mas ela transborda. Porque mesmo que eu diga que eu não estou vivendo a minha fé, ou que eu acredito em outra coisa, mas a pessoa carrega a fé dela com ela, e a minha fé com Cristo ela não é separada. Eu não vivo a minha fé com Cristo só na memorial. Tanto é que hoje nós estamos nos lares comprovando isso. A nossa fé é vivida em casa, é no trabalho, é em todo lugar. Então existem, ainda hoje, perseguições verbais que sofremos por causa do Evangelho. Perseguição que às vezes nós enfrentamos em nossa família. Que eu entendo que são pessoas que nos amam, mas que não compreenderam ainda, que não nasceram de novo. E a gente vai orar constantemente para que o Senhor salve essas pessoas. A perseguição verbal, ela pode ter um sentido de calúnia, de mentira, né? Eu vejo aqui, o versículo 11, que diz que até vos injuriarem por minha causa. Olha, os cristãos logo no início, lá na igreja primitiva, quando os judeus ainda não entendiam o que era isso, eles diziam que era uma seita que se encontrava escondidos, que eram seitas de canibais, porque eles comiam o corpo de alguém e bebiam o sangue de alguém. Então é esse tipo de coisa que sim, vão continuar falando da gente. Jesus já está preparando, né? Essa história de, falaram de mim. Irmão, Jesus já nos preparou para isso. Nós vamos... Então, guarde sua sede por justiça. Guarde a sua vontade de levantar, de encontrar alguma alternativa para algo que seja maior, que seja mais significativo. Porque, de fato, Cristo está nos preparando para nós sermos perseguidos. Cristo nos prepara para essa relação. Basta eu me comportar como seguidor de Jesus. Basta que eu tenha as características dele na minha vida, que eu seja consciente da minha incapacidade diante do Senhor. Basta que eu chore diante do meu próprio pecado, que eu viva uma vida de sacrifício. Basta que eu seja suave com minhas palavras e posicionamento. Basta que eu seja misericordioso, puro de coração, que eu anseie por justiça, que eu procure fazer a paz. Basta fazer isso, meu irmão. E no mundo de hoje, caído, nós vamos sofrer. E tudo bem, porque o nosso Senhor já nos preparou para isso. E tudo bem também, irmão, porque Cristo, ele teve que sofrer para ser crucificado e depois ele foi ressurreto. Nós sabemos que o nosso destino é a vitória em Cristo. Só que é uma vitória através de uma derrota.
Então, viver esse caminho de virtude e encontrar a verdadeira alegria até quando nós somos perseguidos. Até quando nós somos perseguidos, irmãos. Então, hoje em dia tem algumas pessoas que tentam ser muito populares como cristãos. E não é possível. Se eu de fato tiver o posicionamento cristão verdadeiro, isso não vai ser conveniente ao mundo. Então, é a frase de um autor que diz que se os cristãos verdadeiros e populares se cristãos eles se tornaram hoje populares no mundo, não foi o mundo que elevou o seu padrão. Talvez tenha sido o padrão dessas pessoas que reduziu. Talvez eles se igualaram ao mundo para serem tão populares assim. Eu não estou dizendo que o caráter de Cristo não é agradável, pelo contrário, é muito agradável. Nós vemos que nós, inclusive, herdamos a terra por nos parecermos com Cristo. Mas permita-se ser perseguido, irmão. Aceite alguma perseguição, algum problema que você enfrenta com alguém, até se for físico ou emocional, como uma bênção. É isso que Jesus está dizendo para mim. Permita-se isso. Eu não tenho como afirmar para você que você vai ser recompensado nessa terra, nessa vida, com elementos terrenos. Nem todo crente será recompensado com isso e não posso prometer. O que eu posso prometer é o que está na palavra. É conforto, é força, é alegria, isso eu posso prometer. E eu posso prometer também que se você viver o caminho das virtudes de Cristo, você será feliz. Você não estará feliz, você será feliz. Por quê? Se você é pobre de espírito, você recebeu o reino dos céus, você foi consolado, você herdou a terra, vocês são fartos pela justiça, vocês alcançaram a misericórdia, vocês viram a Deus, vocês são chamados filhos de Deus. E eu estou junto com você nisso. Então, se nós formos perseguidos por causa da justiça e do amor de Deus, por causa da sua palavra, o galardão, a bênção, a promessa, que eu tenho dito toda vez para vocês, a bênção em si não é essas aqui, né? A bem-aventurança em si. Eu não sou abençoado porque eu sou perseguido. Eu sou abençoado porque, perseguido, eu tenho certeza que grande é o nosso galardão no céu. Então eu quero terminar esse momento agora te convidando a orar. Só que antes de orar, aí onde você está, no grupo, na casa onde você está, eu queria que vocês compartilhassem a vida de vocês, rapidamente. Então, se alguém hoje se sente perseguido de alguma maneira, que rapidamente pudesse apresentar isso aos seus irmãos aí que estão com você. E eles vão orar por você. Se algum de vocês, inclusive, sente que tem sido difícil alguma dessas bem-aventuranças, compartilhe para os teus irmãos que eles vão orar com você. Se tem alguma bem-aventurança que está difícil viver, a gente quer orar por você. Que Deus abençoe.